Precisamos aprender a sofrer. E eu falo isso mais até pra mim do que pra vocês, porque eu ainda sou jovem, né, e ainda tô aprendendo isso. Mas eu achei muito interessante o fato de que uma coisa que todo ser humano tem em comum é que todos nós sofremos. Todos nós, isso é uma constante na vida de todo mundo. Todo mundo tá com problema, todo mundo sofre, todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo tem uma dor. Todo mundo tá sofrendo, cara. Então, eu pensei, caramba, todo mundo tá sofrendo, todo mundo tem uma dor, todo mundo tem uma dificuldade consigo mesmo. E o mais interessante é que a gente não sabe lidar com isso, na maioria das vezes. Na real, eu vejo que nem é muito ensinado pra gente, que a gente deve se aperfeiçoar diante as dores, diante as dificuldades. Eu vejo que isso não é ensinado nas escolas, os pais também não costumam muito ensinar isso pra gente, pelo menos na minha criação pessoal, não fui tão ensinado de forma específica que, poxa, o sofrimento, a dor, ela aperfeiçoa o ser humano. Você pode tirar muitas coisas boas das dores. As dores que a gente sente, seja por qualquer motivo, ela faz com que a gente se torne pessoas melhores. Se Aí entra o porém. Se a gente souber extrair coisas boas dela. Porque é aí que tá. O que eu vejo muito hoje em dia, e eu falo isso por mim também, é que às vezes a gente reclama da vida, às vezes a gente não, não extrai das dificuldades coisas boas. A gente fica reclamando, a gente murmura, a gente bota a culpa em outra pessoa, que é o pior de tudo. Então, é um negócio bem complicado, é um negócio bem sério. Porque assumir também a culpa, assumir a culpa por algo que você fez de errado, tentar chamar a responsabilidade no peito e falar, não, eu vou resolver, vai dar certo e tal, isso é algo difícil de se fazer, não é algo fácil. Mas eu vejo que não nos é ensinado a vamos para cima, vamos enfrentar, vamos atrás dessa dor e vamos tentar extrair dela coisas boas. Porque é muito interessante, cara, porque tipo, eu acho muito legal quando o Ayrton Senna, que é o, acho que todo mundo conhece, né, piloto de Fórmula 1 e tal, que infelizmente ele já morreu, mas ele falava que ele nas curvas era onde ele acelerava, porque na linha reta todo mundo fazia isso, todo mundo acelerava, sabe? E isso é muito interessante, porque não é só ele que fala isso, porque se você for analisar, se você for ver um barco na tempestade é muito fácil você navegar o barco quando ele está tranquilo, né? Quando ele está de boa, climazinho tranquilo, o mar tá calmo. Agora na tempestade é mais difícil você navegar com o barco, né? Na corrida, na pista, é muito fácil acelerar em linha reta. Agora acelerar na curva é que é complicado. Então é muito óbvio, eu acho que é óbvio hoje em dia que é a dificuldade que mostra à tona quem é cada um, quem é você, quem sou eu. É na dificuldade que isso se torna mais presente, mais nítido, sabe? E isso é muito interessante porque tem muitas analogias, cara, muitas analogias. Por exemplo, uma que eu gosto muito, uma que eu gosto pra caramba, é a que fala da forja de uma espada, das katanas, que os japoneses chamam. Que para o processo de forjar uma espada é muito da hora, que o ferreiro lá, ele pega o metal e ele bate, 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 e ali aquele calor, aquela coisa tudo para tirar todas as impurezas e deixar ela mais pura, mais limpa possível. E essa é uma analogia que eu gosto muito e também algo que está me ajudando a superar algumas dificuldades também é o fato de eu reconhecer que isso é algo bom e que eu tenho que extrair algo bom disso daqui, dessa dificuldade. Porque se eu não extrair algo bom dessa dificuldade, eu vou estar só sendo mais um que vai estar apontando o dedo, que vai estar culpando outra pessoa, que vai estar se questionando para Deus, que vai estar, sabe, eu não vou estar resolvendo o problema, eu não vou estar andando para frente, eu vou estar pelo contrário, andando para trás, né? E é muito legal quando a gente tem uma noção disso, porque muita gente não extrai coisas boas das dificuldades, então a pessoa vai lá e se torna pior, na verdade. Sim, eu já conheço algumas pessoas que nas dificuldades a pessoa se torna pior do que ela é. Ela tá mais zangada, ela tá mais incrustada, ela tá mais, sabe quando a pessoa tá pior mesmo. E eu acho que isso não é bom. Eu acho que o correto é a gente pensar, é a gente refletir, é a gente tentar sair de tudo dessa bolha que a gente vive do problema e tentar olhar de uma forma diferente.
Sabe quando você, por exemplo, você está conversando com um amigo e ele vai lá e te conta um problema e você rapidamente acha uma solução para o problema dele? É bem da hora, né? Só que a gente não consegue fazer isso com os nossos problemas, né? Parece que pra gente é mais difícil, pra gente é mais complicado, tem outras situações, tem isso, tem aquilo, e a gente não consegue resolver esse tipo de problema, né? O nosso problema, no caso. Mas os dos outros são bem fáceis de resolver. E eu acho isso muito interessante porque, na verdade, a gente está olhando o problema dessa pessoa de outra visão, de outra forma. A gente não está numa bolha, a gente está olhando tipo do centro, de cima, sabe? E eu acho que a gente deveria fazer isso com os nossos problemas também. A gente deveria parar e pensar e olhar de uma forma diferente, como se a gente fosse realmente um telespectador, como se você estivesse contando para outra pessoa e a pessoa vai analisar e vai te dar uma solução. Geralmente a solução que a pessoa vai te dar vai ser algo mais simples, que se vai funcionar ou não, eu não sei, mas ela vai te dar uma solução simples. Então eu sempre procuro, quando eu tenho um problema, trabalhar com ele de forma simples, tentar resolver ele de forma simples. Porque um problema já está dizendo, é um problema, né? Não é algo fácil, não é algo simples, né? Então, a vida em si já é muito difícil para a gente estar complicando. Então é bom a gente simplificar, deixar mais fácil, né? Uma das habilidades que eu mais acho da hora no ser humano é a capacidade que a gente tem de errar, de tentar, de errar mesmo. E aí a gente tá lá meio triste, a gente tá lá meio coisado, sabe? Mas é muito interessante porque se Deus nos der a oportunidade de um novo dia, a gente tem a chance de tentar de novo, de fazer diferente, de refletir os nossos erros e tentar de novo. Isso eu acho um negócio muito interessante, porque é como se o ser humano, ele meio que não nasceu pronto, né? Na verdade é totalmente o contrário. Se você vê, por exemplo, sei lá, um mouse desse daqui, ele praticamente nasceu pronto e quanto mais eu vou usar ele, mais ele vai envelhecer, quebrar e ficar ruim pro uso, né? Mas o ser humano, eu acho que ele é o contrário. O ser humano, ele não nasceu pronto. Pelo contrário, ele vai se construindo com o tempo. E quanto mais velho, entre aspas, ele ficar, na verdade eu acho que ele vai estar na sua melhor versão, porque ele vai estar mais inteligente, mais experiente, ele vai estar com mais experiência da vida, das coisas, das pessoas, mas isso tem um porém também, né? Que você só vai se tornar tudo isso que eu falei se você se cuidar, se você aprender sobre a mente, sobre o corpo, sobre exercício, alimentação, um monte de coisa, né? Para você se tornar a melhor versão. Não estou querendo dizer que a gente não envelheça também, né? Não é isso. Mas é muito legal saber que você consegue transformar o seu eu, você consegue deixar ele melhor, você consegue errar e aperfeiçoar e melhorar. Você não precisa se frustrar tanto, se culpar tanto por causa de um erro, porque você pode tentar de novo, lógico. Às vezes a gente vai errar e vai ter consequências para aquilo que a gente vai fazer, né? Porque a gente vai, nessa terra a gente vai colher aquilo que a gente plantar. Então, de repente a gente pode tomar ali decisões, cometer ações ali que vão gerar consequências e a gente vai ter que ser responsável por essas consequências. Mas se, cara, é muito interessante, se Deus te der um amanhã, ele tá te dando uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer melhor, de tentar de novo, de fazer diferente. E eu acho que acabei de falar agora do corpo, né, basicamente, de você envelhecer, você ficar melhor e tal. Mas algo muito legal também é a questão do caráter, porque eu acho que o caráter da gente, do ser humano, é uma das únicas coisas que a gente vai levar quando a gente morre, praticamente. Não sei em qual religião você acredita, mas eu acho que Deus ele só está interessado no nosso caráter, porque o nosso corpo físico aqui, como eu já falei, é só um corpo, né? Esse corpo aqui passa, por mais bonito, forte, musculoso, seco que você seja, é só um corpo. Agora, o seu coração, o seu espírito ali, o seu caráter, eu acho que é algo que você consegue levar para o céu, é algo que Deus vai ver e ele vai te julgar se você foi uma boa pessoa ou não e tal. Acho que o caráter é isso que a gente tem que trabalhar aqui nessa terra, o caráter da gente, o caráter do ser humano. E eu acho que o caráter ele se aperfeiçoa nas dificuldades, nas tribulações, nas dificuldades mesmo da vida. E a gente trabalhando com isso, a gente pode ter um caráter bom, um caráter parecido assim com o de Deus, vamos dizer assim, um caráter bom, um caráter que você olha e você vê, pô, o cara, sabe quando você tem aquele parceiro, aquele amigo, pô, o cara ali tem um caráter bom, um cara da hora, um cara legal, um cara gente boa. Então, é assim que eu particularmente quero ser
E eu quis trazer esse tema aqui para vocês porque foi algo que me deu muita vontade de falar com vocês, me deu vontade de conversar. E como eu falei, essa mensagem é mais até para mim do que para vocês especificamente. Eu queria refletir e falar mais sobre isso com vocês. Então espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter, sei lá, tocado o coração de vocês com essa mensagem, que possa servir para vocês pensarem e refletirem também um pouco sobre a vida de vocês. E é isso, valeu, até o próximo vídeo.